Bismillahirrahmanirrahim, nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim, amma ba'd. Estamos aqui a continuar a nossa aula. O segundo acontecimento, o segundo evento que acontece mais ou menos ao mesmo tempo, acontece numa zona chamada Bir Mauna. Bir era um poço, Mauna era um local, era a zona onde este poço localizava-se. Como sabem, naquela altura os poços tinham uma grande ligação com o mundo árabe. Os poços eram uma espécie dos bares da época. Portanto, era lá onde as pessoas se juntavam, além das mesquitas, mas antes do Islão era lá onde se juntavam-se, porque era lá onde todo mundo ia buscar a água para viver. E então havia um local chamado Bir Mauna, e basicamente foi aqui onde este segundo massacre acontece, praticamente ao mesmo tempo que o primeiro massacre que nós falamos no episódio passado. O que é que realmente tinha acontecido? Havia, portanto, um chefe de Najd. Najd era uma província a norte de Hijaz. Hijaz era a província, podemos dizer, sul da Arábia, que apanhava Meca, Medina e toda aquela zona toda. E Najd era uma zona norte, que era quase o dobro do tamanho, e tinha praticamente o dobro de gente de Hijaz. Maioritariamente eram todos eles beduínos, portanto não havia muitas cidades ou aldeias, eles viviam praticamente em tendas e eram beduínos, portanto eram pessoas que diferentes dos cidadãos que viviam em Meca, em Medina e etc. Então, havia um chefe que tinha passado por Medina, chamava-se Abul Barra. Ele ficou alguns dias em Medina, quis conhecer Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quis realmente perceber essa religião e tudo que estava efetivamente a acontecer. Ele, no fim, não se converte, mas ele tem uma ideia melhor, que era, por que não enviar algumas pessoas de Medina com ele para aquela zona de Najd para ensinar o Islão. Muhammad gostou imenso dessa ideia, porque Najd, conforme falámos, se realmente Najd entrasse no Islão, era o dobro realmente de Hijaz. Portanto, o número dos muçulmanos iria multiplicar-se muito. E, portanto, ao mesmo tempo, o território era grande e portanto, ele prepara para seguir com Abul Barra 70 homens. 70 homens que eram conhecidos por serem bons a nível de religião, Islão, e bons recitadores do Alcorão. Porquê? Porque esses homens pertenciam a Ahl Sufa. Ahl Sufa é aquele grupo de muçulmanos muito pobres que viviam na mesquita e que passavam todo o dia, porque não tinham dinheiro, a viver com Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, aprender com ele, comer com ele, e eram bastante pobres. Por essa razão, eles gastaram muito do seu tempo a estudar, e por essa razão eram, podemos dizer aqui naquela altura, os homens mais académicos que existiam, mais preparados para ensinar o Islão. Muhammad envia os seus melhores 70 desse grupo, que vai, portanto, para que acompanham, portanto, que uma delegação para portanto, que Bir Mauna. Quando chegam a Bir Mauna, o grupo, dentro deste grupo, eles enviam um homem chamado Haram bin Milhan com uma carta para um líder um líder de uma tribo vizinha, chamado Amir bin Tufail. Ora, este Amir bin Tufail, ele tinha conversado com Muhammad sallallahu alaihi wasallam, com o profeta, alguns anos atrás, quando o profeta estava a pedir refúgio e auxílio. E Amir bin Tufail, na altura, quando recebeu Muhammad a pedir esse pedido de ajuda, Amir bin Tufail tinha dito que ele se convertia, mais a sua tribo, em troca de dinheiro, de poder, ao ponto de ele ter pedido que eu ficarei o número 2 atrás de si e no dia que você morrer eu passo a ser número 1. Ou seja, ele não tinha muita necessidade, ele não queria se converter, ele realmente estava a procurar de uma maneira para ganhar poder. Muhammad naturalmente recusou, porque o Islão não é política, e este Amir foi-se embora chateado, e quando recebe esta carta deste grupo de 70 a convidá-lo para o Islão, ele realmente fica muito enfurecido, zangado, e manda matar Haram bin Milhan, que tinha trazido a carta.
Ou seja, ele faz um sinal a um dos seus homens da corte dele e ele, por detrás, enfiam uma lança pelas costas do carteiro, do mensageiro, do homem que trouxe a carta, matando-o. E dizem também que Haram bin Milhan, ao cair para o chão, diz: Fustu wa Rabbul Kaaba, ganhei, juro pelo Senhor da Kaaba. E muita gente até ficou um bocadinho perplexo, como é que um homem ao morrer diz uma coisa dessas. Fustu wa Rabbul Kaaba significa tive vitória. As pessoas naquela altura olhavam para a morte como uma derrota, e foi assim que muita gente tentou perceber por que razão é que este homem, o que é que esta religião olha para a morte como uma vitória e não como uma derrota. No Islão, o Islão não diz para querer morte, não se deve desejar a morte, mas a morte também não deve ser vista como um bicho de sete cabeças. O que Amr bin Tufel fez foi um crime por três razões. Primeiro, porque naquela altura mesmo, antes do Islão também, não se podia matar um carteiro. Um homem que vinha com uma carta de um estadista era uma espécie de embaixador. Não se podia tocar nele. Ele matou este homem. Dois, este rapaz, Ami Haram bin Milhan, mais os 70 homens que estavam no poço para dar aulas, estavam sob a proteção de um líder tribal, Abul Barra, e não se mata. Quando um líder tribal dá a sua palavra de honra, a partir daí os aliados não podem tocar nos refugiados. E em terceiro, ele matou um homem secretamente, ou seja, nem foi numa guerra. E então, ele, quando vê essa situação, ele começa a pedir a todos os líderes tribais para se juntarem a ele. Porquê? Porque ele não queria, ele sabia que agora, ao ter feito isso, o Abul Barra e a sua tribo iriam se levantar, porque houve aqui uma quebra de um tratado. Ele foi, um homem tinha, Abul Barra deu a sua palavra e alguém fez isso a um deles, portanto, isto naturalmente levantava uma guerra. O que ele faz é, ele junta todas as tribos e só três tribos aceitam pactuar com ele, que era, nós os três juntos vamos massacrar estes 70 homens. Já que matámos um, vamos matar todos. E vamos matar todos juntos, porque assim Abul Barra não pode lutar contra todos nós. E assim levantaram três tribos, o Sayya, Re'al e Dhakwan, eram sensivelmente 500 homens, marcham para Bir Mauna, onde estão lá os 69, 70 homens, que vieram da parte do profeta, sallallahu alaihi wasallam, chegam lá de uma certa maneira massacram e matam estes 70 homens, sobrando apenas três. Um deles foi Ka'b ibn Zayd, que era um rapaz que tinha ficado ferido, mas como eles caíram tantos corpos em cima dele, eles não perceberam que ele estava vivo, se fosse. E havia dois rapazes que tinham saído naquela altura para pastar, buscar leite, alguma coisa, Amr ibn Umayya e mais um auxiliar, que também chaparam-se. Há quem diga que esse auxiliar chamava-se Munzir, há quem diga que este Amr bin Munzir era o nome dele. O certo é que eram dois rapazes. Este Amr era de Meca, portanto era um imigrante de Meca, e este outro auxiliar era um residente de Medina. Eles, quando chegaram, viram ao longe uma série de abutres a andarem no ar. Então perceberam que tinha havido uma morte. E eles, mesmo assim, eles pensaram: o que é que vamos fazer? Vamos fugir daqui ou vamos realmente ter com os nossos companheiros? Decidiram seguir para ajudar os companheiros e nesta também entraram naquela batalha. E naquela batalha, o certo é que o auxiliar acaba por morrer e atingir o martírio. Amr ibn Umayya, ou Amr ibn Munzir, seja o nome, ele, curiosamente, foi libertado como um escravo e foi libertado e voltou realmente para Medina. E ele, ao voltar para Medina, também dizem que ele, portanto, encontrou no caminho dois homens que estavam a vir de Medina, em Medina Munawwara, num local chamado Qanat. Ele encontrou dois homens da tribo de Amr bin Tufail. Agora, ele pensou que eles eram inimigos. Então, de uma certa maneira, ele foi ter com eles e entrou em combate com eles e acabou por matar os dois. Só quando ele termina, pensando que eles dois eram inimigos, e tal como aqueles que tinham morto lá atrás, também esses dois, se calhar, podiam ser dois scouts que estavam à procura de mais de fugitivos, só quando ele abriu os bolsos deles é que viu que eles tinham uma carta de recomendação do profeta. O profeta tinha mandado escrever uma carta de recomendação, uma carta de segurança, e foi aí que ele sentiu-se muito mal, que ele tinha morto dois inocentes,
foi ter com o profeta, contou realmente o que tinha acontecido. Naturalmente, aqui o profeta mandou pagar o blood money, o dinheiro de matar alguém sem saber, não é? Que são 100 camelos. Mandou efetivamente tratar isso, porque aqueles dois rapazes não tinham culpa do que tinha acontecido. E em nome do Amr naturalmente resolveram a situação dessa maneira. E o profeta, quando ouviu as notícias que 70 homens tinham morrido, e do outro lado, no episódio passado, também mais 10 homens, não foi em batalha, foram traídos por pessoas que realmente deram a sua trégua e depois fizeram o que fizeram. Muhammad, por essa razão, fez durante um mês as 5 orações, fez uma oração chamada Qunut Nazila, que é a oração de fazer descer algo, onde aí claramente, pela primeira vez, ele pediu, naturalmente, misericórdia para os mártires e pediu que aquelas 3 tribos que tinham mudado, que tinham traído a confiança, não só a nível religioso, mas também a nível político, as tribos de Husseia, o tribo de Re'al e as tribos de Zakwan e a outra tribo também ali em Rajia, praticamente pediu que Deus fizesse cair o castigo sobre eles, porque conforme nós falámos na aula passada, uma coisa é combate, morrer em combate. Ali Muhammad nunca fez a maldição para ninguém, porque no combate quem vai à guerra daí leva. Mesmo quando havia assassinatos, pagava-se o blood money, acabou, resolvia-se o problema. Aqui não foi isso, aqui foi maldade pura, foi levar pessoas que eram académicos, que nem eram combatentes, nem eram soldados, e levá-los e traí-los e matá-los. Isto é o que nós chamamos de terrorismo puro, que é basicamente fazer-se passar de bons e depois, de uma certa maneira, matar as pessoas dessa maneira. E foi aí que ele fez essas preces contra eles durante um mês, nas 5 orações, mostrando o seu grande desagrado para com o que tinha acontecido. Jazakumullah khair.